homenagem, seminário Freud e Lacan 2. Freud e Lacan 2. Hoje é a sessão de 7 de junho de 2008. A Teoria dos Sonhos 2. Então, vamos continuar. Eu imagino que todo mundo deve estar lendo. Seria interessante. Nós vamos ter mais 2 seminários no que concerne a Teoria dos Sonhos. Seria bom uma olhada na obra de Freud, Die Traumdeutung, a interpretação dos sonhos. Que vamos ter mais 2 seminários sobre sonhos e a partir daí vamos ter seminários em cima de textos de Lacan, que já estão programados, esses seminários. Nós colocamos já, demos um seminário em torno da teoria dos sonhos e vamos continuar hoje com essa ideia de tentar definir de forma agora um pouco mais ontológica, não sei se metafísica, e também do ponto de vista de ciência. Porque a psicanálise, eu diria que a psicanálise é uma ciência, porque ciência vem da palavra latina scere, quer dizer saber, né? Do verbo scere, em latim, quer dizer saber. Portanto, a psicanálise ela é uma ciência, ela é um saber. E por que não uma ciência? Mas uma ciência em que o próprio analista está bastante envolvido no campo epistêmico, no campo do conhecimento. E, especialmente, a psicanálise é também uma prática clínica, em que fenômenos ocorrem entre o sofá do analista e o divã do analisado. Então, isso é muito importante. Eu fico um pouco preocupado com determinados intelectuais, porque a psicanálise não é uma profissão regulamentada por leis formais, leis no sentido de L minúsculo. Nós, analistas, trabalhamos com a lei com L maiúsculo. A lei psíquica, a lei decorrente da estrutura do inconsciente, pelas devidas castrações que são concedidas à criança, e especialmente a castração maior, que nós chamamos a castração edipiana. Muito bem. Agora, a lei com L minúsculo, essa lei do Estado, é uma lei extremamente perversa às vezes. Uma lei que destrói o cidadão, destrói o homem e que pouco colabora para a perfeição da sociedade. Se a lei do Estado representasse a lei com L maiúsculo, que é a boa lei psíquica, seria ótimo. Eu estava falando dos intelectuais que os psicanalistas não se sujeitam a atuar em nome da lei com L minúsculo. Atuarem em nome dos agenciadores políticos do Estado. Já há intelectuais, há profissões que trabalham para servir aos agenciadores do Estado. Eu poderia lhes falar, nós estamos comemorando o bicentenário do Brasil como Estado. Do Brasil como Estado. O bicentenário do Brasil como Estado, já que em 1808, quando o príncipe Dom João vem de Portugal trazendo a corte, o Brasil, que era uma colônia de degredados, uma colônia de pessoas renegadas por Portugal, passa, a partir daquele momento, a ser um Estado monárquico, o Reino do Brasil, unido ao Reino de Portugal, ao Reino do Algarve, com um único rei e a capital sendo o Rio de Janeiro. Então, e vejam vocês que nós estamos vivenciando este ano, eu estive com uma colega que aqui está presente, num evento em que estava o príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, que é o herdeiro do trono do Brasil,
e ouvimos uma bela conferência do nosso príncipe, e nós sabemos que nós estamos comemorando o bicentenário de centenas de iniciativas que fizeram com que o Brasil tivesse, a partir de 1808, portanto, os benefícios da vida da família real, um desenvolvimento fantástico. E eu não vou dar uma aula de história aqui. Eu acho que é bom, isso não me cabe tocar nisso, nos detalhes, mas nós sabemos que os historiadores vêm no período republicano somente dilapidando, falando mal da família real, ensinando uma história que é encomendada pelos senhores do poder. Nós, analistas, não trabalhamos dessa forma. De acordo? Nós não trabalhamos para os senhores do poder. Nós não estamos dentro da perversão do poder, mas os historiadores escrevem de tal forma que os seus discursos não têm nenhum sentido do ponto de vista da historicidade, se eu estiver falando do Brasil, da historicidade do povo brasileiro. Nós, analistas, não estamos aqui, por isso que hoje nós vamos abordar a questão dos sonhos. Vamos abordar a questão dos sonhos. Seria uma ontologia, né? Uma ontologia é um lugar, porque o sonho seria o lugar da esquisitice. Quantas vezes nós acordamos e nós imaginamos, que sonho esquisito, o que é isso que aconteceu? Não é? Tradicionalmente, nos tempos imemoriais, os sonhos eram utilizados como forma de prever o futuro. Olha, eu acho que tem um grande sentido essa história dos sonhos prever o futuro. Porque nós analistas, quando escutamos o discurso onírico, que em nada nós podemos distinguir do discurso sobre da associação livre de ideias ou do discurso livre associativo, são iguais. Quando nós escutamos, nós podemos fazer, inclusive, previsões sobre o futuro daquela análise, sobre o andamento daquela análise, sobre o futuro daquele sujeito. Portanto, quando nos tempos do faraó, alguém usava o sonho para fazer a previsão do futuro, ótimo. Eu acho que tem algum sentido, sim. A coisa não é fora de sentido. Agora, a filosofia propriamente dita, eu diria, eu tenho grande consideração pelos filósofos. Nós temos um diálogo bastante intenso com os filósofos. Mas os filósofos, eu diria que ao longo de toda a trajetória do filosofar ocidental, eles colocaram o sonho de lado. Colocaram o sonho de lado e como se fosse algo que não tivesse nenhuma importância para o sujeito. E nós sabemos que o sonho, que em grego é oniros, e onirei é o verbo falar. O sonho é um discurso. É um discurso que nós temos nas nossas noites como sujeitos dormentes para termos um descanso do discurso teleguiado que nós mantemos na nossa cotidianidade. Porque na vida cotidiana, o meu eu consciente, moi, chamamos muito aqui, e nós temos que manter um discurso social e politicamente correto, e muito mais. O discurso que nós temos que manter como sujeitos acordados, vigis, é o discurso da razão. Portanto, toda vez que no meu discurso, como sujeito vigil, eu tenho que estar sempre calibrando e colocando no fio da razão.
às vezes cansa. Essa necessidade de ser coerente, de ser lógico, no sentido da lógica formal, no sentido de utilizar a lógica aristotélico-platônica e de não dar vazão à nossa loucura. A nossa loucura, os nossos pontos psicólogos da personalidade. Então, eu diria que o sonho, o discurso do sonho, o teatro onírico, é um descanso diário que nós temos desta fadiga, desta fadiga diurna que decorrente dessa luta para ocupar o lugar da razão, da medida correta. Ratio quer dizer medida em latim, não é? Então a gente vive lutando por isso e fazendo com que a nossa loucura pessoal seja colocada de lado. Então à noite eu enlouqueço. Nós enlouquecemos e a estrutura psicótica do sonho aparece. É uma espécie de descanso desta mundanidade racional que temos que vivenciar no nosso dia a dia. Às vezes impostas, inclusive, pelas leis com L minúsculo, né? Que nós suportamos devido à lei com L maiúsculo, que é a lei que o analista trabalha e usa, né? Então vejam vocês, eu já falei que o sonho é uma forma de evitar esta fadiga. E um exemplo é o sonho. Eu sempre, quando falo de sonhos, eu sou repetitivo, fica meio esquisito, mas eu gosto de repetir uma frase da obra de Traumdeutung de Freud. Vater, siehst du denn nicht, dass ich verbrenne? Pai, tu não vês que eu estou queimando? Esse sonho já foi aqui relatado. O pai perde o filho, de 11 anos. O pai está velando o filho. Tem velas, candelabros. E há uma peça contígua. Ele se cansa e ele coloca uma pessoa, um senhor idoso, para velar o filho. E enquanto ele dorme, ele vê o filho vivo ao seu lado, e dizendo a seguinte frase: Pai, tu não vês que eu estou queimando? Vater, siehst du, dass ich verbrenne? Tu não vês que eu estou queimando? Neste instante ele acorda e a mortalha está sendo incendiada porque a pessoa que velava dormiu e fez cair o candelabro sobre a mortalha. Veja que o fator desencadeante desse sonho foi a mortalha que incendiava e, obviamente, que ele tem um descanso da fadiga, do luto, da perda do filho, né? Porque aquele filho que está morto se apresenta vivo, ali no espaço onírico. E segundo, de que é que esse filho queimava? Será que ele queimava será que não se trata de alguma culpa? Será que não se trata de alguma dívida com este filho que este pai está apresentando ali na autenticidade mais profunda do seu próprio ser, do seu próprio sujeito na cena onírica? Então ele tem a fadiga do luto. A fadiga do luto é aliviada pelo sonho e, obviamente, ele tem uma chance de pensar no que ele acertou, no que ele errou, no que ele não fez correto ao longo da convivência com esse filho, no que ele fez para construir o sujeito desse filho. O onirei. Onirei, em grego, quer dizer falar. Interessante, né? Significa exatamente falar. A palavra onirei. E, obviamente, essa questão do onírico, nós sabemos que isto é excluído pela filosofia, né? É excluído pela filosofia. Não sei se Sócrates teria
de alguma forma, quando ele fala, eu tenho o meu daimon interior, que faz com que eu consiga buscar conhecimentos dentro de mim mesmo que eu não sabia que existia. Aí eu diria que era um Sócrates que tinha lá um insight do inconsciente, né? Sócrates e Platão. Tinha um insight do inconsciente, tinha um insight do onírico, né? Então nós vivenciamos que há uma ilusão da filosofia de que o Logos, isso eu queria deixar bem claro aqui, que nós temos que contestar isso. Nós não somos filósofos, dialogamos muito bem com a filosofia, de que o Logos, a lógica, ela só existe no espaço vigil, do discurso vigil. Esta é a ilusão que a filosofia nos passa. Mas, na verdade, a lógica também está em toda a sua firmeza. E o sujeito está presente em toda a sua firmeza no teatro onírico. Isso é muito importante. O teatro onírico não é nenhum mundo de esquisitice, não é nenhum mundo sem sentido, não. Porque nós poderíamos então dizer o quê? Que existem. Eu vou invocar Descartes. Descartes é importante. O pensamento descartiano que ele diz, quando ele tem a coragem de dizer que eu penso, logo existo, ego cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Bom, para ele falar isso foi uma loucura. Teve que fugir para a Holanda, coisas desse tipo. Descartes coloca a questão da existência do homem como ser, como sujeito, no nível do pensamento consciente e da construção do conhecimento. Mas ele se esquece, mas de alguma forma ele não deixa de abordar a questão dos sonhos, mas sem aprofundar muito. Tem até uma obra, O Sonho de Descartes, ou é um filme? Uma obra, O Sonho de Descartes. Se alguém puder me ajudar, eu acredito que tem uma pessoa que está me olhando aqui, eu estou olhando para ela, que poderia me fazer uma pesquisa rápida sobre o sonho de Descartes. O que Descartes sonhou, o que ele escreveu na obra dele. Porque ele, sem dar a devida valorização à questão do sonho, mas ele coloca na obra dele essa questão. E nós poderíamos claramente dizer que o cogito, penso logo existo, ele está no nível do eu moi, ou do consciente, assim como ocorre com a mesma firmeza e com todas as lógicas que eles são pertinentes no campo do espaço onírico. Quantas vezes do divã, nós escutamos, na escuta analítica, nós escutamos o nosso cliente dizer coisas que se referem à sessão anterior, sem tirar nem pôr. Então eu lhe pergunto, o que acontece então quando o sujeito, o homem dorme, e o sujeito do inconsciente dele não dorme? Nós sabemos, já falamos, que o aparelho locomotor fica imobilizado, mas já pensou se nós sonhássemos balizados pela razão e pela lógica impositiva cotidiana? Nós não viveríamos. Nós não teríamos condições de viver. Portanto, é necessário que esse cogito e essa existência que nós temos durante 8 horas em cada 24 horas, que é esta existência dormente, o sujeito que dorme, o homem que dorme, é necessário que ele fuja das imposições da razão. E ali venha se manifestar a sua psicose diária. Venha se manifestar os seus desejos irrealizados.
venha se manifestar o discurso absurdo que ele não pode falar com ninguém, a não ser com o analista. Que ele não pode falar com a mãe, não pode falar com o pai, a mulher não pode falar com o seu marido, com o seu objeto, o marido não pode falar com a sua mulher. Enfim, situações de desejo ou de gozo ali aparecem. Mas nós sabemos muito claramente. Então, o sonho, ele é um grande mecanismo de defesa do sujeito na sua cotidianidade. Sem ele, não seria possível viver. Por uma fadiga contínua da busca da razão e de se manter na linha da razão. Isso é muito importante nós termos em mente. Agora, a capacidade intelectiva do sujeito no espaço onírico seria menor, maior ou igual à capacidade intelectiva do sujeito no espaço consciente? Não há dúvidas que os estudos realizados até agora mostram que a capacidade do sujeito onírico tem a mesma capacidade intelectiva do sujeito do consciente. Aí podem colocar impedimentos nessa fala. Mas por que os sonhos são tão esquisitos? Por que são tão aparentemente indecifráveis? Porque existem deformações. Nós colocamos. A lógica do fenômeno onírico não é a lógica clássica fundada pelos gregos. Ela é uma lógica da loucura mesmo. É a lógica pela qual nós podemos descansar desta imposição racional que a sociedade nos coloca. E que, especialmente, a sociedade e que o Estado nos coloca um enorme peso racional. Então vejam vocês, o sujeito que no momento em que ele sonha, ele está pensando com a mesma competência pitagórica, cartesiana que o sujeito acordado. Eu poderia dizer que o sujeito que pensa no espaço onírico, ele pensa de forma mais competente, mais eficiente, com mais capacidade de ter soluções do que o pensamento, do que quando ele cogita no espaço consciente. Isso tem importância para nós. Quando fazemos um sujeito de corte, uma interpretação, damos fim a uma sessão de análise, quantas vezes o analisante pergunta, como é que eu vou resolver isso? Não é isso? Esta é uma pergunta que vem para o analista e que pode impactar o analista. Nós sabemos que o amor de transferência, relembrando Lacan, quando ele fala dos 4 princípios fundamentais da psicanálise, que é o inconsciente, que é a transferência, são as pulsões da transferência e repetição. E nós sabemos que qualquer psicanálise, estou falando da psicanálise clínica, ela só tem sentido quando nós trabalhamos o inconsciente, por isso nós temos que falar mais do inconsciente aqui, e, obviamente, dentro do amor de transferência do analisando pelo analista. O analista como sujeito do saber, suposto saber, o analista que é também o objeto do desejo. Porque tem que haver uma reteatralização da relação infantil mais arcaica até as relações mais atuais no setting de análise, para que a clínica analítica funcione. Mas aí eu fiz um rodeio, mas eu volto àquela pergunta. Como é que eu vou resolver essa questão? Parar de repetir a mesma coisa.
repetições neuróticas. A gente sempre diz, pense de forma bastante cautelosa, mas eu costumo dizer, sonhe esta sessão de análise. Sonhe esta sessão de análise que, obviamente, com esta recomendação, que você vai trazer soluções aqui para o setting de análise. E isto todo mundo tem experiência. Quem é analisado ou quem analisa tem a experiência do processo que nós chamamos de sonhar a sessão de análise. Eu diria que a psicanálise ocorre em grande parte. A eficácia da psicanálise, do ponto de vista do discurso que ocorre na sessão de análise, eu diria que é 50% do efeito terapêutico, se nós quisermos usar essa palavra, mas nós preferimos de transformação do sujeito, né? De reconstrução do sujeito. 50% da eficácia da sessão de análise está no discurso do analisando, no tapete que desliza sobre o amor de transferência pelo analista. E os demais 50% de soluções que ele encontra no espaço onírico. No espaço onde ele tem completa liberdade de pensar, de reelaborar, de refazer e de reconstruir. Vocês vão dizer, doutor Campos está alucinando. Ele está alucinando. Mas nós devemos alucinar mesmo. O analista que não tem a capacidade de alucinar, por exemplo, de uma dada palavra, uma palavra que pode representar simbólico, ele criar ali reais, do real cria simbólico, imaginário, enfim. Eu não vou falar disso, eu vou falar no próximo seminário. A topologia de Lacan em torno dos chamados nós borromeus, no seminário 23, é uma coisa muito louca. Para compreender isso, eu realmente tive que pensar, perdi noites e noites de sono, acordando, às vezes, 1 hora, e pensando, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas então o sonho, o espaço onírico é onde se resolve a metade das questões da psicanálise. Isso é muito importante. Agora, e a criança? A criança é muito pequena. Ora, quando ela vai para a sessão de análise, já está sonhando. Uma criança que não passou ainda pela castração edipiana e que brinca falando o tempo todo, que é analista de criança aqui? Ana Carolina. Não, ela é de adulto também. Né? Então vejam vocês, a criança não castrada, ela quando entra no série de análise, quando ela faz a transferência com o analista, ela está sonhando. Porque o brincar é o sonhar da criança, muito pequena. Já a criança, depois que a lei, com L maiúsculo, se instala, a castração edipiana, da fantasia incestuosa edipiana, nesse caso ela já passa a apresentar sonhos. Ela relata sonhos. Crianças de 5, 6 anos relatam sonhos ao analista. Porque ali já houve uma clivagem do eu. O eu G, o eu moi, esse eu cotidiano, e o eu G, que é o sujeito do inconsciente, eu moi, sujeito do consciente, já estão clivados por aqueles mecanismos que nós chamamos de recalcamento, Verdrängung, nós chamamos de Verneinung, denegação ou foraclusão. Se trata, respectivamente, da estrutura clínica neurótica, estrutura clínica perversa e da estrutura clínica psicótica. Então, a criança só começa a relatar sonhos depois da castração. Porque, antes da castração, o brincar é o onírico. Então, vejam vocês, aí eu queria puxar mais alguma coisa que parece muito alucinatória. Se a criança, o brincar da criança é o onírico, e ela está vivenciando o cotidiano,
Eu pergunto a vocês, há uma diferença entre o cotidiano e o onírico? Nenhuma. A própria criança, a clínica psicanalítica da criança nos mostra que não há uma diferença entre o espaço onírico e o espaço cotidiano. Nisso os filósofos, às vezes, como disseram alguns deles, né? Eu não sei se é Schopenhauer que fala, né? Que ele não saberia distinguir. Nietzsche também, né? Nietzsche fala também. São filósofos do vivido, não são filósofos teóricos, né? Que ele não sabia distinguir o sonho, o espaço do sonho, do espaço da vida cotidiana. Isso está nesses filósofos de linha existencialista que foram fundados por Søren Kierkegaard, filósofo dinamarquês. Então, vejam vocês, voltando à questão da criança, uma criança pré-edipiana, ela sonha o tempo todo na sessão de análise. E o cotidiano dela com o sonho não tem grande diferença. Então, por isso que, se nós formos buscar no ser no mundo, o Dasein, ser no mundo, heideggeriano, o qual nós dividimos em facticidade, aquilo que não pode ser mudado, ser lançado para a morte. A existencialidade, aquilo que é construído, inicialmente pelo outro maternal, depois pelo outro paternal e pelos outros parentais. Enfim, a partir de uma certa fase da existência, nós passamos a construir a nossa existência. Se sou um neurótico, eu procuro um analista. Se sou um psicótico, eu procuro um analista. Se sou um perverso e não aguento a minha perversão, eu procuro um analista. Então, eu estou fazendo a parte do meu ser no mundo que se refere à existencialidade. E na existência, existir é ser para o outro. A nossa existência autêntica não está no vigil. Embora nós deveremos ter um seminário específico sobre o sonho acordado, sonho vigil, cujo psicanalista que estudou e realmente dedicou-se a esse fenômeno foi o Dr. Beale, Wilfred Beale. Mas aonde está a autenticidade? Porque Heidegger fala muito que o homem deve buscar a autenticidade do seu ser, que é difícil. É difícil. Naquela obra, O Desespero Humano, de Søren Kierkegaard, ele diz: eu gostaria tanto de ser aquilo que eu gostaria de ser. Então, portanto, existe ali um recalcamento ou uma repressão bastante grande. Schopenhauer também fala do desejo de ser aquilo que ele gostaria de ser. E Heidegger fala de forma menos emocional da autenticidade do ser. Né? E a autenticidade do nosso ser está onde? É no espaço vigil, no discurso cotidiano, ou a autenticidade verdadeira e última? Eu diria a essência última do nosso ser está no espaço anírico. Agora, quando eu falo assim, isso pode gerar medos. Não, o sonho é uma coisa difícil, uma coisa complicada de ser interpretada. Não, não é. Não é de nenhuma forma. Porque depois nós vamos trabalhar determinados, no próximo seminário, quais são. Porque para fugir da razão, para fugir do discurso social, do discurso politicamente correto, para fugir da lei com L minúsculo, para fugir das crueldades do Estado, das crueldades da vida, da existência. Então, se sonha, se elabora, se resolve, busca-se a felicidade, se tem um desejo pela mulher do vizinho, se concretiza aquele desejo, né? As interdições podem ocorrer, não sabemos se é certo ou se é errado, mas pode ocorrer, né? E normalmente as nossas fantasias infantis elas estão muito presentes na teatralidade onírica, né? Mas, por outro lado, quando você diz os sonhos são esquisitos, eles não têm lógica, eu não consigo entendê-los, mas quem é analisado por longa data entende muito bem os seus sonhos.
Quando deita do divã e traz um sonho, ele já traz a interpretação. Quando ele escuta a minha, é a mesma. Quando escuta a interpretação do analista, é a mesma. Agora, por que nós temos essas deformações da cena onírica? Para que o sujeito possa dormir. Porque se não houver uma certa enganação ao eu, moi, ao consciente, tem que haver uma enganação ao eu, moi, para que ele não possa vivenciar o espaço onírico como ele vivencia o espaço do cotidiano consciente. Ele precisa de dormir. E para dormir, ele precisa de sonhos um pouco incompreensíveis. Que dentro da topologia de Lacan, que ele chama de real, simbólico, imaginário e santome, os sonhos são eminentemente reais, do campo do real e do santome. Mas se aquele que sonha já está em avançado grau de análise, já não é mais real. Passa-se do imaginário para o simbólico. E ele dialoga com os seus momentos, com as suas cogitações oníricas, da mesma forma e com a mesma competência o sujeito que está sob avançada análise, com que ele dialoga sobre os seus devaneios diurnos, sobre as ideias loucas que aparecem em nossas cabeças, as chateações que nós temos, que são os elementos beta. Ele dialoga de forma competente, tanto com os elementos do seu psiquismo vigil, quanto com os elementos do seu psiquismo dormente. Eu acho que isso é uma coisa fantástica. Eu disse no primeiro seminário da teoria dos sonhos, que o eletroencefalograma no sonho vigil, no estado vigil é X. O sono no nível 1, 2, 3, 4. Aí nós teríamos, então, variações do elétron em cada nível desse sonho, do eletroencefalograma. Quando o sujeito chega ao sono chamado REM, Rapid Eye Movements, ele começa, isso é em clínica de sono, que ele começa a movimentar os olhos para lá e para cá, como se ele acompanhasse cenas, ele está sonhando. Neste momento, o eletroencefalograma fica igualzinho ao eletroencefalograma que ele tinha no estado vigil. Então, isso já pode nos dar poderíamos concluir ou tirar uma inferência de que o discurso onírico e o discurso vigil são iguais. Por isso que o analista trabalha sempre à beira do sonho. Ele trabalha à beira do sonho. A própria sessão analítica não seria um sonho? Seria. Seria um sonho, sim. A própria sessão de análise no campo da transferência, ela é um sonho de uma pequena palavra, se cria, vamos dizer, uma série de linhas discursivas, né? E se escolhe uma. Lacan dizia que o ato da escritura, a letra da escritura, destrói completamente o discurso. O que está escrito é morto. É algo muito morto. E o sentido do que está escrito deve ser construído por quem lê. Embora alguns tentam escrever, eu escrevo para ser bem compreendido. Outros dizem, eu escrevo para mim mesmo. Eu não quero ser compreendido. Joyce era um deles. Né? Lacan, no seminário 23, ele, de alguma forma também, ele não se interessa muito em ser compreendido. Então, voltando a essa questão do sonho, né? É importante que nós tenhamos essa visão epistemológica do fenômeno onírico. E as associações livres sobre um dado sonho
Porque o analista não é um imperador do mundo. Quando ele diz, o analisando diz, eu quero relatar o meu sonho, o meu teatro onírico, que ocorreu na noite passada. Ele pergunta, digo, você tem algum fator desencadeador desse sonho? Alguma coisa do cotidiano que se conectou com a sequência de significantes do inconsciente desencadeou esse sonho? Mas normalmente o fator desencadeante, ele se conecta e ele faz desencadear todo um verdadeiro cinema. Há analisantes que trazem verdadeiras peças de cinema, né, para o analista, né? O analista vai dizer, faça suas associações livres. Porque numa análise já com transferência bem andada, o analista tem uma coisa chamada o código psíquico do analisando. Ele já, na topologia de Lacan, no nó Borromeu de Lacan os nomeia agora no seminário 23 de nó do trevo, nó disso, nó olímpico, nó de 2, nó reta, nó 1, etc. Mas vamos usar de forma mais simples a questão do real, do simbólico e do imaginário. Então, a gente percebe que a gente percebe que nós já conhecemos, em referência à topologia de Lacan, nós já conhecemos os reais do nosso analisante, conhecemos muito do simbólico, conhecemos muito do imaginário, e nós podemos chamar isso do código psíquico. Freud, quando pensava em lançar a sua ciência dos sonhos, que é traduzida em português como a interpretação dos sonhos, eu acho essa tradução ruim. Eu acho que é melhor. Os franceses traduzem por La Science de Rêve. La Science de Rêve, a ciência dos sonhos. Agora, Traumdeutung. Traum é sonho em alemão. Deutung é interpretação. Porque ali não se trata só da interpretação. É todas as bases científicas e epistemológicas do sonho que Freud lança na sua obra. Então eu prefiro ciência dos sonhos. Eu acho que seria uma melhor interpretação, uma melhor tradução do termo de Traumdeutung. A palavra Deutung em alemão significa muita coisa. Pode ser ciência, pode ser interpretação, pode ser sentido, né? Então, eu vejo como muito importante. Outra coisa que nós deveríamos aqui destacar é a questão do desejo e do gozo. O desejo nós consideramos como a forma mais bem estruturada, ou a forma mais consistente de manifestação das nossas pulsões, da nossa cotidianidade. O gozo seria uma forma mais arcaica, em que sob a qual apresentam-se as pulsões. E nós podemos ver muito bem que as representações gozosas e desejantes estão muito presentes no espaço onírico. Há um filósofo alemão, Edmund Husserl, ele era muito interessado no pensamento de René Descartes, nas meditações metafísicas de René Descartes. Ele diz que o consciente sempre se liga a um objeto, que ele chama de a intencionalidade do consciente. O consciente está sempre ligado a um objeto. Mas ele não fala de que o inconsciente também tem uma intencionalidade ligada a um objeto. Eu diria, utilizando Edmund Husserl, o pensamento que foi professor, inclusive Husserl foi professor de Martin Heidegger. E Heidegger o sucedeu na sua cátedra de filosofia. O inconsciente também tem uma intencionalidade ligada a objetos. E no nosso próximo seminário das quartas-feiras, em que nós vamos inaugurar um ano do que se chama o psicanalista na cena analítica, que a cena analítica é a cena do inconsciente.
nós devemos abordar o inconsciente como um ato poético. O inconsciente ele é uma criação do analista, ele é uma coisa só do analisando, ou ele é uma coisa criada pelos dois? Porque eu diria que o inconsciente é real, é imaginário, ele é simbólico. Eu entendo que ele pode ser tudo. O inconsciente de alguém nunca analisado, ele é real. Embora, do ponto de vista da origem da estrutura, ele pode ser simbólico. Mas, do ponto de vista do inconsciente, da sua atualidade, no set analítico, ele é real, na medida em que não se sabe o que está dentro dele. O que ele significa. E a função do analista, eminentemente, trabalhando dentro dessa ideia da topologia de Lacan, é tirar o inconsciente do real ou do imaginário e passá-lo para o simbólico. Eu entendo que aí o analista está fazendo um enorme e um brilhante trabalho. Por outro lado, costuma-se dizer que o espaço onírico, que é, na verdade, a atuação do sujeito do inconsciente, o seu discurso, as suas cenas, o vivido, é uma comunicação direta do analisante, da instância inconsciente do analisante com o consciente do analisante e com o analista, como fazendo parte, como sendo o analista, como sendo também uma instância, mais uma instância do aparelho psíquico do analisante. Isso é muito importante. Nós, analistas, ficamos muito entristecidos quando os nossos analisantes vêm de não tenho sonhos. Eu não tenho comunicações oníricas a fazer. Mas quando as comunicações oníricas vêm, há pacientes que também pode cansar o analista. Isso vocês devem estar preparados. Há pacientes que vêm com 30 sonhos anotados. 30 sonhos. Então vocês não vão entrar na contra-transferência onírica. Então diga, não, escolha 2 ou 3 mais importantes, 2 sonhos ou 3 mais importantes e faça o relato. Você não vai ter tempo de ouvir 30 sonhos, porque há analisantes que têm uma produção onírica fantástica, principalmente para atender os reclamos da transferência, do amor de transferência com o analista. Não é? Vejam vocês, eu queria um intenso debate aqui. Eu estou colocando uma posição epistemológica sobre o fenômeno onírico. E o espaço, o fenômeno onírico que eu chamei de espaço consciente, inconsciente, e o espaço consciente. O fenômeno onírico relacionado com o eu-moi, com o eu-je, e o consciente relacionado com o eu-moi. E que, na verdade, invocando o nosso querido filósofo Jean-Jacques Rousseau, ele divide na sua epistemologia, na sua teoria do conhecimento, ele divide em res cogitans e res extensa. A coisa pensante, cogitante, pensante, e res cogitans, né, e res extensa. E a coisa pensada. A resistência seria o mundo material. O mundo material ou tudo aquilo que está fora da subjetividade. Resistência é a coisa extensa. Res cogitas é o sujeito que pensa. E ele teve a coragem de enfrentar. Enfrentares, eu nego tudo que aprendi até agora e quero agora pensar por mim mesmo. Porque se eu não pensar por mim mesmo, eu não existo. E eu poderia também, de alguma forma, dizer, como ele disse em francês, ele disse em latim primeiro, para depois dizer em francês, je pense donc que je suis. Eu poderia dizer de forma tranquila, je rêve donc je suis. Eu sonho, portanto eu existo. As tuas afirmações
estão em pé de igualdade. E não há nenhuma diferença, há uma equivocidade, há uma equação entre essas duas afirmações. E eu deixaria aqui como uma última palavra dentro dessa epistemologia que aqui nós desenvolvemos hoje, que je pense, donc je suis, penso, logo existo. Bom, Descartes falava mais do inconsciente, mas alguém pode até fazer uma pesquisa sobre os sonhos de Descartes. Eu não sei se é uma obra, se é um filme, mas podemos dizer com clareza e firmeza, sem ferir os narcisismos kantianos da crítica da razão pura, que je rêve, donc je suis. Eu sonho, eu onirizo, portanto, eu existo no mundo. No mundo da última autenticidade do ser. Ok? Obrigado.